Olhando assim, pode até parecer que os dois carros têm motores iguais. Claro, o coração do Ford Mustang é um V8 aspirado 5.0 litros da família Coyote. A gente também consegue ver aqui no carro essa barra aqui na parte superior que aumenta a rigidez torsional da carroceria do modelo. E esse motor está associado aí a uma transmissão automática de impressionantes 10 marchas. Durante muito tempo, o padrão máximo de número de marchas numa transmissão automática era 9 marchas. Mas o Mustang já faz algum tempo que usa essa transmissão de 10 marchas, o que garante uma performance muito boa, ao mesmo tempo que quando você dirige o carro de forma suave na estrada, ele consegue até ser econômico, considerando que é um V8 5.0 aspirado. No Mustang GT, são 492 cavalos de potência, com um torque máximo de 57,8 kgfm de torque, o que é muita coisa. E a gente consegue ver aqui uma construção bem raiz. Só para vocês terem uma ideia, nós temos duas admissões diferentes de ar. Então você tem aqui um lado para 4 cilindros e o outro lado para mais 4 cilindros. Tudo isso pensado para dar um máximo de performance para um motor V8 5.0. No Mustang Dark Horse, a potência máxima é de 507 cavalos, ou seja, são mais de 100 cavalos por litro de cilindrada aqui no motor. E o detalhe, pessoal, não é só o aumento de potência, porque tanto o virabrequim quanto também as bielas desse motor vieram aí do Mustang GT 500. Então nós temos aqui um conjunto que não é só mais potência, a parte estrutural mecânica foi reforçada justamente para o motor trabalhar muito melhor. Muita gente questiona, por ser um motor aspirado, será que eu tenho bom torque em baixa rotação? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, 80% do torque máximo desse motor está disponível a apenas 2.500 rotações por minuto, ou seja, você tem sim um bom torque no motor. E o grande segredo aqui é o câmbio automático de 10 marchas, que consegue aproveitar o máximo do motor. E aqui a gente já vê uma mudança grande na questão da performance. Por quê? O Mustang GT vai de 0 a 100 em apenas 4.3 segundos. Já o Dark Horse baixa esse número para apenas 3.7 segundos. Os dois modelos são limitados eletronicamente na velocidade máxima de 250 km por hora. Mas como que o carro consegue mudar tanto 0 a 100? Vocês estão vendo aí na nossa tela o gráfico de potência e torque do motor aqui do Mustang Dark Horse. Vocês vão perceber que o torque dele é bastante linear, ainda que ele tenha uma parte mais baixa e alta, você vai notar que ele é muito constante. E é exatamente isso que consegue garantir muita performance aqui na versão Dark Horse. Os dois modelos utilizam aqui transmissão automática de 10 marchas, mas na versão Dark Horse existe uma programação específica para as marchas trabalharem de uma forma diferente. Assim você consegue ter um rendimento maior do carro. Como a gente sabe hoje, a programação eletrônica ela não interfere apenas no motor, mas em várias partes do veículo. E isso faz também muita diferença quando a gente coloca tudo no cronômetro e na pista. Existem também mudanças estruturais na aerodinâmica. Se a gente olhar aqui na versão GT, você já tem aqui um para-choque bastante esportivo, com defletores de ar aqui na parte de baixo, aqui na parte superior, um sistema de exaustão de ar, tudo para ventilar melhor aí o motor V8. Mas quando a gente vai no Dark Horse, perceba que existe uma diferença no design do para-choque. Para começar, aqui do lado, os elementos já são diferentes, mas a principal mudança está aqui, nesse elemento aberto, que melhora a entrada de ar para o motor. Então, admitindo mais ar, até mesmo um ar um pouco mais frio, isso acaba fazendo diferença na performance do modelo. Falando aqui das rodas, as medidas são iguais. Então, tanto no Mustang GT quanto no Dark Horse, a gente tem aqui uma roda 19 polegadas com pneu 255 de largura, perfil 40. Mas se você observar, você vai notar que no GT você tem aqui uma roda cromada, diamantada, enquanto que no Dark Horse é uma roda mais escurecida aqui, num tom de grafite.
sugerindo mais esportividade aqui ao conjunto. A curiosidade é que aqui na parte traseira o pneu é mais largo. Temos um pneu de medida 275, perfil 40, continuando com a roda aro 19 polegadas. Mas olha só, quando a gente olha aqui no Dark Horse, essa roda escurecida nesse tom de grafite dá a sensação de ser maior. Ela não é, mas visualmente parece. O sistema de freio do carro também precisa ser muito poderoso. Para isso, a gente tem aqui pinças de freio da Brembo. Você consegue ver que são pinças bem grandes. E ela tem a capacidade realmente de apertar com muita força a pastilha contra o disco. Mas quando a gente vem para o Mustang Dark Horse, existe uma diferença muito grande. A pinça é a mesma, mas o disco de freio muda. Aqui a gente usa uma tecnologia de disco de freio flutuante. Você sabe o que é isso? Vamos explicar para vocês. A grande maioria dos carros tem um sistema de disco de freio que é uma peça só, exatamente como a gente tem aqui no GT. Você vê que aqui entre o cubo e a área de atrito existe uma continuidade, é uma única peça. O que acaba acontecendo? No disco de freio convencional, quando você submete o carro a situações muito intensas, principalmente de pista, a área de atrito com a pastilha, ela tende a esquentar mais do que o cubo do freio. E às vezes isso pode causar algum tipo de problema, como por exemplo o empenamento do disco. Já que a área de contato de pastilha está esquentando mais do que a outra, são dilatações diferentes. Como é que você resolve esse problema? Com o disco de freio flutuante, que é exatamente o que a gente tem aqui na versão Dark Horse. Então se você olhar, você vai ver que entre o cubo e o disco existe aqui um espaço. Então existem travas que unem essas duas peças, mas isso permite que o disco, onde tem contato com a pastilha, tem uma dilatação diferente do cubo, ou seja, ele aguenta muito mais temperatura sem apresentar qualquer problema mecânico no disco de freio, ou seja, muito mais performance na pista. O Mustang GT, ele vai ter aqui um aerofólio para melhorar a pressão aerodinâmica aqui na traseira, e também um para-choque muito esportivo, dupla saída de escapamento, uma de cada lado, e cada uma das saídas é um duplo sistema, então você tem 2 canos de saída. Tudo isso para permitir aí uma exaustão muito eficiente do motor V8 5.0. Só que quando a gente vem no Dark Horse, primeira coisa, você vai notar que o aerofólio aqui é diferente. Por quê? Ele foi ajustado para ter uma pressão aerodinâmica diferente. E o escapamento também muda. Além de ter aqui um acabamento escurecido em grafite, você vai notar que o tubo de saída é maior. Isso não é por acaso. Todo o escapamento foi modificado para não só dar um som mais encorpado, mas também melhorar a saída do fluxo de ar, e isso também mexe na performance do veículo. Existem diferenças estéticas. Então vamos começar aqui no GT. Se a gente olhar aqui o canto do para-choque, você vai perceber que você tem aqui um detalhe num preto fosco. Porém, quando a gente vem aqui no Dark Horse, essa parte aqui está em preto brilhante. Entretanto, o para-choque aqui cede espaço para essa peça, que ele está aqui num tom de grafite, inclusive com uma entrada de ar maior. Quando a gente olha no GT, o para-choque é na cor da carroceria e a grade aqui são elementos pintados em preto brilhante. Tudo isso acaba deixando o GT com um visual mais agressivo. O GT tem um visual mais clássico, o capô é limpo. Quando a gente vem aqui na versão Dark Horse, aí você tem essas faixas aqui num tom grafite, inclusive com a assinatura da versão aqui na parte superior. Tudo isso para reforçar um pouco mais o visual esportivo do carro. Na lateral do Mustang GT, a gente tem aqui a identificação da cilindrada 5.0 e o espelho lateral na cor da carroceria. Quando a gente vem para o Dark Horse, você tem esse emblema exclusivo da versão e o espelho aqui na lateral, com a cor em cinza grafite, também combinando com a faixa do capô. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.